Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, o Bitcoin está operando em queda nas últimas 24 horas, com uma queda de quase 6%. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está na casa de 57.394 dólares. O Ether, que nem não tinha falado no episódio de ontem, perdeu o suporte dos 3 mil dólares e nesse momento cada unidade do Ether está na casa dos 2.900 dólares, com uma queda nas últimas 24 horas de 3,4%. Queda também foi o que a gente teve no dia de ontem dos ETFs de Bitcoin Spot. O da Grayscale voltou a ter uma queda de mais de 1.000 bitcoins, 1.533 bitcoins saíram do ETF da Grayscale. O da Fidelity também teve uma queda considerável, uma saída de 581 bitcoins, assim como o da Bitwise, que teve uma saída de mais de 570 bitcoins. O da BlackRock, que é o segundo maior ETF de Bitcoin Spot do mercado e caminhando para ser o maior em pouquíssimo tempo, a gente ainda não tem um resultado divulgado pela BlackRock. Mas de qualquer forma, muito provavelmente a gente vai ter mais um dia sem entradas e sem saídas, ou seja, a gente vai ter mais um dia no zero. Naturalmente, a gente vai trazer aqui no Giro Bitcoin para você, provavelmente no episódio de amanhã, que é quando a gente vai ter já essa informação consolidada. E o dia de ontem foi um dia bastante agitado, de uma forma geral, para o mercado cripto. A gente teve duas prisões, ou ao menos duas sentenças de prisão. A primeira prisão que de fato aconteceu foi o Roger Ver, conhecido como Bitcoin Jesus. O Roger Ver é um dos grandes entusiastas do Bitcoin, o early adopter do Bitcoin e o criador do Bitcoin Cash, por exemplo. Em comunicado no dia 30 de abril, ou seja, ontem, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que as autoridades na Espanha prenderam Roger Ver com base em acusações criminais nos Estados Unidos, incluindo fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. O governo dos Estados Unidos alegou que Roger Ver fraudou a Receita Federal em cerca de 48 milhões de dólares, ao não relatar ganhos de capital em suas vendas de Bitcoin e outros ativos. Segundo a acusação, que foi apresentada no dia 15 de fevereiro, mas divulgada apenas no dia 29 de abril, Roger Ver supostamente assumiu o controle de cerca de 70 mil Bitcoins em junho de 2017. E vendeu muitos deles por 240 milhões de dólares. Oficiais dos Estados Unidos disseram que planejam extraditar Roger Ver da Espanha para os Estados Unidos para enfrentar um julgamento. As reações à prisão de Roger Ver nas redes sociais foram mistas. No entanto, o bitcoiner Dan Held, que é ex-líder de crescimento da exchange Kraken, afirmou que Roger Ver, abre aspas, merece tudo que está prestes a receber depois de quase destruir o Bitcoin. Fecha aspas. O Held, que é justamente esse ex-líder de crescimento na Kraken, ainda afirmou que Roger atacou meu sustento ao tentar me demitir. Ligou para outros para prejudicar meus relacionamentos e atacou minha reputação. Ele desalinhou tantas expectativas em torno do Bitcoin a ponto de levar a uma guerra civil. Fecha aspas. Essa guerra civil que ele está falando é justamente em relação à briga que teve na época da criação do Bitcoin Cash. Na época da criação do Bitcoin Cash, que surgiu como um fork do Bitcoin, ninguém sabia qual seria o Bitcoin de verdade depois daquela divisão, depois daquela bifurcação. O Roger Ver, ele realmente criou uma grande ruptura na comunidade naquele momento, mas de qualquer forma, essa prisão dele é um pouco estranha, porque ele já tinha inclusive mudado a residência fiscal dele dos Estados Unidos. Mas vamos ver, vamos acompanhar, porque provavelmente ele vai ser extraditado da Espanha para os Estados Unidos e vai enfrentar um julgamento em terras americanas. E falando em julgamento em terras americanas, o ACO da Binance e o fundador dela, o CZ, foi condenado a 4 meses de prisão no dia de ontem, em um tribunal em Seattle, por violar as leis de lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. No julgamento, o juiz Richard Jones expressou que não havia evidências sugerindo que CZ havia sido informado explicitamente de qualquer atividade ilegal na Binance, rejeitando uma recomendação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para aumentar o período dele de prisão para 36 meses. Uma sentença de 4 meses, juntamente com bilhões de dólares em multas, isso mesmo, bilhões com bi, pode parecer uma punição leve aos olhos das autoridades dos Estados Unidos, pois elas têm investigado o ex-executivo e seu império de criptomoedas nos últimos 6 anos. De 2018 a 2024, a Binance foi alvo de várias investigações envolvendo o Departamento de Justiça, a CVM americana, a SEC, e a CFTC, que é a Comissão de Negociação de Futuros e de Commodities, naturalmente entre outras diversas agências também. Vou colocar no link
aqui na descrição desse episódio, onde vai ter toda a cronologia de investigação do CZ. Então, se você quiser saber o que aconteceu até chegar nesse momento de prisão do CZ, procura aqui o link que está na descrição desse episódio que eu coloquei especialmente para você. De qualquer forma, ele ainda não foi preso. Ele foi condenado, teve a leitura da sentença, muito provavelmente a promotoria vai recorrer, e agora os advogados dele e a justiça americana devem estar em conversa para saber como vai se dar essa prisão e como vai se dar o pagamento desses 4 meses. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, no dia de ontem, fora o julgamento do CZ, que a gente já sabia que seria ontem também, foi o dia do início de negociação dos ETFs de Bitcoin e Ether Spot nas bolsas de Hong Kong. E se a gente comparar com o mercado americano, que nem a gente já tinha comentado que seria bem pequeno, foi um número bem pequeno comparado com o mercado americano. Mas de qualquer forma, se a gente olhar para o tamanho do mercado de Hong Kong, foi um lançamento bem bacana. Esses ETFs atraíram mais de 200 milhões de dólares americanos no dia do seu lançamento. De acordo com os dados fornecidos pela Arkham Intelligence, os ETFs de Bitcoin e Ether Spot da Bozera Hashkey acumularam 964 Bitcoins e 4.290 Ether, totalizando só eles 71,94 milhões de dólares. Os ETFs de Bitcoin e Ether Spot da China EMC acumularam 123,61 milhões de dólares em ativos combinados. Aí que a gente chega à conta de aproximadamente 200 milhões de dólares. Vale ressaltar que nesse momento, no momento de gravação, a Bolsa de Hong Kong ainda não atualizou os dados de gestão de ativos para os ETFs de Bitcoin e de ETF de Bitcoin Spot da Harvest Global, que é o terceiro emissor de ETF. No entanto, o volume de negociação combinado para Bitcoin e Ether desse emissor da Harvest não deve superar os 30 milhões de dólares, segundo os analistas. Ou seja, é um valor que não é tão grande, mas para um mercado que não é um mercado americano, foi sim um valor bem considerável. O próprio Eric Balchunas, que é o analista sênior de ETF da Bloomberg, ele comentou exatamente sobre isso. Abre aspas, tentamos alertar todos para baixar as expectativas em relação a Hong Kong. Dito isso, se você localizar os números, isso foi grande. Por exemplo, o ETF de Bitcoin da China EMC arrecadou 123 milhões de dólares americanos no primeiro dia, o que já o coloca em sexto lugar de 82 ETFs lançados nos últimos 3 anos em Hong Kong e no top 20% geral. Ou seja, de novo, é um mercado muito menor do que o mercado americano, a gente não podia esperar um número similar ao número que a gente teve nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, para o mercado asiático e para o tamanho de Hong Kong, foi um lançamento bastante bem sucedido. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muitas notícias para você, por isso o episódio ficou um pouquinho maior, e de qualquer forma, a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio